Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus, na expectativa de que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Como sempre faço no início do nosso programa, quero deixar aqui uma palavra especial acompanhada de um grande abraço para aqueles que no dia de hoje agradecem ao Senhor mais um ano de existência. A cada um dos aniversariantes, portanto, nosso abraço todo especial e nosso desejo de muitas felicidades. A todos aqueles que nos assistem, nossa gratidão pela sua companhia durante esses momentos de encontro matinal e o nosso desejo de que a palavra de Deus faça diferença na sua vida, inclusive no dia de hoje. Esperamos que, de alguma forma, aquilo que vamos dizer aqui, aquilo sobre o que vamos refletir por alguns momentos, possa estar conectado com a sua vida, possa estar relacionado com o seu dia e possa fazer diferença no dia de hoje e também no futuro. No Salmo de número 5, no versículo 5, nós lemos o seguinte: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade. Esse texto é um texto um tanto pesado, um tanto duro, em que o salmista faz referência àqueles que não agradam a Deus e que, portanto, não recebem de Deus a atenção a que ele fez menção nos versículos anteriores, quando ele falou de orar ao Senhor na certeza de que ele ouve, buscar ao Senhor de manhã na certeza de que ele atende, e aqui ele fala daqueles que não encontram em Deus essa resposta e essa atenção. Bem, deixando um pouquinho de lado essa colocação tanto pessoal, eu queria destacar, na verdade, os dois problemas identificados pelo salmista na atitude daquelas pessoas. Ele fala de dois tipos de pessoas, e o que interessa para a gente aqui seria não apenas a atitude assumida pela pessoa, mas o tipo de pecado e de problema mencionado, porque algumas vezes ele também pode ser percebido em nossa vida no menor ou maior grau. Primeira coisa, ele fala dos arrogantes. A arrogância na Bíblia é sempre associada à autossuficiência, sempre associada à postura daquele que acha que precisa confiar apenas em si mesmo, que acha que tem condição de, por seu próprio esforço, resolver as questões. Bem, embora eu não ouse chamar a ninguém dentre os que nos assistem de arrogante, queria mencionar que esse tipo de postura, a postura autossuficiente, vez por outra, visita o nosso comportamento, visita o nosso modo de agir. Somos tentados, sim, a agir de maneira autossuficiente muitas vezes. Haverá sempre ocasiões nas quais nós confiaremos em nós mesmos, na nossa própria capacidade e deixaremos de recorrer ao Senhor. O profeta Jeremias, por exemplo, menciona que maldito é o homem que confia no homem, isso inclui a confiança em si mesmo, claro, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aquele que se distancia de Deus por considerar Deus desnecessário, seja isso de maneira declarada, seja apenas de maneira sutilmente presente na atitude, a verdade é que este perde a oportunidade de experimentar o agir de Deus, perde a oportunidade de experimentar o favor de Deus, priva-se do agir de Deus em sua vida porque opta por agir por si mesmo. A verdade é que nós agimos arrogantemente quando nós achamos que nós mesmos podemos encontrar a solução sem que Deus participe, quando achamos que podemos tomar nossas decisões sem conversar com Deus, quando achamos que a nossa vida pode ser vivida sem que Deus dela tome parte, quando achamos, inclusive, que é possível conquistar a salvação pelos nossos méritos, seja por meio das boas obras, seja por meio da mediação de alguém que já morreu, seja por outro caminho. E todas as vezes em que as pessoas acham que podem construir ou conquistar a sua salvação, elas estão assumindo essa atitude que impede o homem de se relacionar com Deus, que distancia Deus do homem. Esta arrogância se manifesta, portanto, todas as vezes em que nós recorremos aos nossos próprios recursos e capacidades e deixamos de recorrer ao Senhor. A outra atitude mencionada nesse salmo, nesse versículo do Salmo 5, é a iniquidade.
Iniquidade tem a ver com desobediência, tem a ver com pecado. A outra coisa que distancia o homem de Deus é justamente a desobediência, o pecado. A Bíblia fala de um Deus santo, que não pode conviver com o pecado, que não pode admitir o pecado, que não aceita o pecado em nossa vida. Por isso, no livro do profeta Isaías, nós aprendemos que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado encobre o seu rosto de nós para que não nos ouça. Nós fomos distanciados de Deus pelo pecado. Se a autossuficiência impede o homem de se relacionar com Deus, é o pecado que se levanta como uma barreira, separando o homem de Deus. Justamente por isso que foi necessário que Deus providenciasse um mediador, alguém que pudesse restaurar esse relacionamento, alguém que pudesse anular os efeitos do pecado em nossa vida, concedendo-nos o perdão. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo e é chamado pelo apóstolo Paulo de mediador. Não apenas isso, Paulo diz a Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é o único mediador, esse mediador que se fez homem justamente para proporcionar a restauração de nossa conexão com Deus. A nossa arrogância, a nossa autossuficiência nos priva de ter Deus agindo em nossa vida. O nosso pecado nos impede de estar em comunhão com Deus. E é por isso que nós podemos recorrer a Cristo. Porque quando recorremos a Jesus, o Filho de Deus, nós assumimos uma atitude de dependência ao invés de arrogância. E os nossos pecados são perdoados. Quando João escreve sua epístola, afirma que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E então Paulo escreve aos Romanos dizendo que justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Cristo que podemos ter acesso a Deus, sem que nada nos impeça de viver nossa vida em comunhão com Ele e em paz. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque, embora muitas vezes falhemos em nossa relação contigo, ou por sermos autossuficientes, ou porque o pecado nos impede a conexão contigo, ou por sermos autossuficientes, ou por permitirmos que o pecado atrapalhe nosso relacionamento. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio ao mundo para ser o mediador. E por Jesus Cristo nós podemos ter os nossos pecados perdoados, nossa culpa tirada de sobre nossos ombros e nossa relação contigo restaurada. Ó Pai, que seja esta a experiência de todos quantos nos assistem neste instante. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.